Pessoal, vamos começar mais uma aula aqui sobre, engenharia civil pelo canal aí Caveira de Concreto, Reforma Fácil também, escritório de arquitetura e engenharia e, e trollagem construtiva, né? Que já é uma outra pegada, que brinca um pouco mais, uma forma mais lógica de aprender aí engenharia e arquitetura. A gente vai fazer uma questão hoje aqui da Sesgran Rio, né? Mais uma questão da Sesgran Rio, nesse batidão de Sesgran Rio que a gente está fazendo, né? Para poder estar analisando questões comuns que acontecem, né? Muitas das vezes se pega ali, né? A banca, ou entre várias outras bancas, né? Pega uma seção de uma determinada viga e coloca, né, pontos para poder está representando, né, a extremidade, o meio da viga, etc, né? E aí o que que a gente tem, né, pessoal? A gente tem aqui o seguinte: vamos pegar essa questão e vamos resolver e vamos fundamentá-la, né? Porque hoje em dia falta muito essa questão é, no, 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 no- na engenharia civil, às vezes faltar uma fundamentação. E isso aí atrapalha e complica muito a vida das pessoas quando não entende muita lógica por trás da coisa. É uma situação que gera muita dúvida em muitos alunos também, quando se deparam com uma questão assim, porque por causa de orientação de seta, quando vai demonstrar, né? Aí a gente vai trazer um conceito novo aqui, né? Um conceito novo não, um conceito já batido, mas para poder ajudar a interpretar essa questão, né? Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu só abrir uma situação aqui muito rápido. Isso, vamos lá então. Aqui é o seguinte. Aqui nós temos uma, uma figura demonstrando aqui, conforme anunciado, o seguinte. Deixa eu colocar mais amplo aqui para ficar melhor. Né? Bom, na seção transversal retangular de uma viga sob flexão, atua um momento fletor M e uma força cisalhante V, conforme mostrado na figura abaixo. E aí a gente tem esses pontos aí, né, para demonstrar essa seção da viga aí, que foi cortada para a gente poder ver, né? Nós temos aqui a face superior em P e Q, nós temos aqui a face inferior, a face, né, a parte, a face horizontal, né? Então, de cima aqui PQ, essa face aqui horizontal RS, né? Ou seja, a face superior, a face inferior. Nós temos aqui também, aqui mostrando uma linha neutra, né? E nós temos aqui a demonstração de um vetor de momento também. E aqui cortando, nós temos uma força cortante, né? V. Em decorrência, aí nós temos aqui, ó, na seção transversal retangular de uma viga sob fricção, atua um momento fletor V e uma força fletor M e uma força cisalhante V, conforme mostrado na figura abaixo. Em decorrência desses esforços internos, a tensão normal máxima de tração e a tensão cisalhante máxima atuam respectivamente nos pontos da seção sobre A. Bom, a linha neutra e sobre a linha PQ, linha neutra e sobre a linha RS, ou seja, aqui, respectivamente, né? Tá perguntando aqui, ó, os esforços internos, a tensão normal máxima de tração e a tensão cisalhante. Então, a tensão normal máxima de tração, linha neutra LN, linha neutra LN, linha PQ, linha RS ou linha PQ, aí a gente vai analisar isso aqui, e a tração. E a tensão cisalhante, onde vai ser máxima, né? Sobre a linha PQ, sobre a linha RS, sobre a linha RS, sobre a linha neutra e sobre a linha neutra. Então,
essa é uma parte, é uma questão muito importante, interessante da gente pegar, porque ela pega, por mais que pareça uma questão simples aqui, vamos analisar, mas ela tem fundamentações, né, pessoal? E a partir dessas fundamentações, a gente começa a analisar uma série de situações. Primeiro ponto, né, quando a gente vai falar sobre essa questão, o que a gente tem? A gente tem que a gente tem que analisar o que a figura está representando aí, né? Que é uma figura sobre flexão e cisalhamento, uma seção transversal retangular, obviamente. E a imagem ela mostra uma fatia, né, da viga, como se tivesse a gente cortando essa viga e olhando ela de frente. Então, aí a gente vai começar a analisar esses esforços internos nessa viga, né? E a gente pode interpretar esses pontos de extremidade PQ e RS, né? Que PQ é a parte superior da seção, RS é a parte inferior da seção, ou seja, né, a face ali, vamos dizer assim, e LN é a linha neutra, que é a linha horizontal imaginária ali no meio, exatamente no meio da seção da viga, né? Então, a gente tem aí o PQ como topo da viga, né? A linha neutra no meio, na meia altura, e a gente tem o RS na parte inferior da viga, como a gente pode observar aí. E aí, como a gente pode interpretar essa seta de momento fletor aí, né? A gente tem o momento fletor aí, e o que a gente observa? Agora a gente vai analisar as setas e observar e como que funciona essa situação, né? O que indica, né? Essa seta, existe essa seta aí vamos dizer, da esquerda para a direita, né? Apontando aí para o momento fletor, não é isso? Conforme está sendo demonstrado aqui, ó, uma seta da esquerda para a direita, apontando para o momento fletor, exatamente aproveitando ali a questão da linha neutra, mas mostrando essa seta, partindo da esquerda para a direita, representando o momento fletor, né? Então, aí como é que a gente pode observar e interpretar essa questão, pessoal? A parte superior, né, ali PQ, ela vai ficar o quê? Esticada. Aí você vai falar, mas por que ela vai ficar esticada e a parte inferior RS vai ficar comprimida? Ou seja, nesse caso está tratando aí de um momento negativo, né, pessoal? Aí você vai perguntar, mas por que está tratando do momento negativo? Como é que eu posso observar isso na figura e saber que se está tratando do momento negativo? Bom, deixa eu voltar aqui para minha imagem, para ver se eu consigo explicar. Aí a gente entra, pessoal, num contexto, quando a gente tem uma figura assim, né? Porque muitas das vezes a gente sabe assim, ó, o vetor do momento fazendo essa situação, tipo um risinho, né? Vindo da esquerda para a direita, ou seja, do eixo das origens, né? Para o eixo positivo e fazendo um risinho assim numa seta, ele vai me dizer o quê? Que esse momento é positivo. Esse momento sendo positivo, né, ele vai tracionar a parte de baixo e vai comprimir a parte de cima. Se eu tenho, agora saindo do eixo aqui, né, é porque vai inverter as coisas aí, eu queria que você só entender. Deixa eu ver se eu coloco aqui na mesa digitalizadora aqui. Então, a gente tendo aqui, deixa eu tentar exemplificar de uma forma mais interessante. A gente tendo aqui vamos lá. A gente tendo aqui, ó, eu vou pegar aqui uma. A gente tendo aqui, ó. Não. A gente tendo uma. Aqui vamos dizer que aqui fosse o eixo das abscissas e das ordenadas, para a gente poder analisar o vetor de uma forma mais interessante, né? Aqui para cá e aqui assim para cá. Beleza? Quando a gente vai falar assim, quando a gente vai falar, um, vetor, um momento é positivo, vetorialmente, né, pessoal? O que a gente tem em relação a essa situação? A gente tem o seguinte: quando a gente trabalha com um sorrisozinho, ele vem daqui, ó, do negativo ou do zero para o
positivo sorrindo. Ó. Então, quando a gente tem essa configuração aqui vetorial do momento, isso quer dizer que o momento é positivo. Porém, se a gente tem essa outra configuração aqui, né, do vetor, ele vindo daqui e ficando triste, a gente vai ter um momento negativo. Ó. Então, quando for mostrar isso para vocês, então aí já dá para a gente ter uma certa noção do que acontece, né, em relação a essa situação. Bom, e aí a gente vai começar a trabalhar uma lógica aqui para poder explicar legal para vocês essa situação aí. A gente tendo essa orientação, então quando um exercício vai mostrar, aí vai ter lá uma determinada viga, né? E aí vai ter aquela situação do vetor assim, ó, do vetor do momento assim. Esse momento é positivo ou negativo? É só você olhar da onde ele se origina. Ele sempre vai se originar tendo um postulado daqui, ó, do zero, vamos dizer assim, da origem dos sinais. Então eu pego ele aqui e vejo, olha, ele está rindo ou ele está triste? Ele está rindo. Então aqui ele vai ser um vetor positivo. E vetor positivo, não é? Traciona o quê? Não dá a barriguinha aqui? Traciona aqui e vai ser um tracionamento da face inferior e a compressão da face superior. Isso é o vetor positivo. Ó, esse vetor aqui vai fazer essa lógica aqui, né? Agora, e o vetor, quando ele é... O vetor, não, o momento, né? O momento positivo. E quando o momento ele é negativo, assim, ó, ele fica triste, né? A partir dessa lógica. O que a gente tem aqui? A gente vai trabalhar com uma lógica do seguinte. Aí eu tenho lá a viga, aí vai me dar aquela informação assim, ó. Puf, aí a representação vai ser essa. Esse momento vai ser positivo ou negativo? Eu vou pegar da mesma forma, considerando aqui, ó, eu traço aqui e vejo, aqui sempre vai ser o ponto zero. Ele está fazendo este movimento, a seta está vindo para este movimento, então ele está fazendo isso aqui, ó, né? Fazendo isso daqui, esse círculo, esse semicírculo para cima, é negativo. O semicírculo para baixo é positivo. É como se fosse semicírculo para cima, como se fosse uma carinha triste, né? Se eu fosse colocar isso aqui, né? Então, o semicírculo para cima ele é negativo, o semicírculo para baixo ele é positivo. E quando a gente tem um semicírculo para cima, sendo ele negativo, né? O que a gente vai ter, né? A parte de cima aqui sendo tracionada quando ele é negativo e a parte de baixo aqui sendo comprimida. Vai seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Quando ele está assim, eu estou vendo que vai estar tracionando em cima e comprimindo embaixo. Ele vai fazer tipo uma pinça assim, ó. Ele vai estar empurrando em cima e pinçando embaixo, apertando embaixo. E vice-versa quando ele for negativo. Aí a gente volta para a nossa questão, né? E para a gente voltar para a nossa questão, eu vou ter que colocar outra tela aqui para poder estar voltando naquela lógica. Eu vou colocar exatamente aqui a tela do concurso, que eu já estava nela, né? E vamos lá, ó. Aí, pessoal, lembrando aí, Caveira de Concreto, nosso curso aí de Engenharia e Arquitetura, escritório Reforma Fácil também. Eu estou voltando aqui, então, na nossa questão, tá? Que é interessante a gente colocar aqui, ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Uhum. Então, a partir desse momento, pessoal, vamos lá. Então, a partir desse momento, né, o que eu vou ter aqui? Só um minutinho. Bom, a partir desse momento, o que eu vou ter aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter essa situação sendo demonstrada aqui. Você vai falar assim, porra, mas eu
tô vendo aí o quê? Eu tô vendo uma linha reta passando aí, já não é mais. Não tem uma curva demonstrando o vetor do momento para eu poder saber como que eu vou classificar ele, né? Não é pelo lado da viga, agora é passando exatamente do centro pela linha neutra para poder saber o que está tracionando, então como é que eu vou fazer? Então, aí, nos casos assim, a gente usa a regrinha da mão direita, né? Quando toda vez que a gente tiver se deparando com uma situação assim, né, pessoal? Aí a gente vai usar a regrinha da mão direita. Que como é que seria essa regrinha da mão direita? Isso aqui eu vou colocar aqui no máximo aqui. Na verdade, não. Eu vou colocar aqui para poder tentar demonstrar essa situação. Como é que seria essa regra da mão direita, né, pessoal? A regra da mão direita, ela tá ligada a uma questão de lógica. Se eu pego a minha mão direita e coloco aqui, né? Analisa isso aqui, é a mão direita, tá? Você vai colocar a mão direita, que eu não sei como é que vai aparecer, porque a gente fica de frente da... Eu poderia falar isso daqui, mas aqui é a esquerda. Então, mas como você tá vendo, né? E aí eu vejo a orientação da seta, por esse dedo aqui, pelo polegar. E aí eu trabalho com essa lógica aqui, é que vai estar me mostrando como é que vai ser esse vetor, como ele vai trabalhar, como o momento vai se dar. Eu fazendo isso daqui, ó. Pode observar que se ela tivesse aqui, ele seria assim, ó. Ele faria esse movimento aqui. Fazendo esse movimento aqui, ó, eu sairia da origem aqui e ficaria tipo, né, uma situação que ele está vindo para cá, né, fazendo essa situação. Mas como eu tenho aqui, eu tenho este movimento aqui, ó. Se saindo da origem aqui, nessa regra da mão direita, né, o vetor está virado para cá, né? Tá virado para cá, conforme está lá na figura. A seta, eu pego a seta, coloco a mão sobre a seta, a ponta da seta é o meu polegar e eu faço isso daqui. Se vocês forem observar, o que a gente tem? Se eu partir do princípio que aqui é o ponto zero e a setinha vai vir para cá, ó, vamos dizer, tá aqui a seta, né? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse semicírculo aqui, né, vindo daqui para cá. De forma o quê? A formar o quê? Uma seta aqui, uma ponta aqui, fazendo aquele semicírculo que eu tinha explicado. Pode observar que aqui, ó, tá um semicírculo de uma onde ele está para cima, né? Demonstrando aqui seria a ponta, demonstrando o quê? Demonstrando que se trata de um vetor de um momento, no caso de um momento negativo, né? Porque tá tipo tristinho, que tá né? Aquele semicírculo aqui. Se fosse o contrário, se tivesse a seta indo para lá e fizesse essa situação aqui, ó, a hora que ele pega, ele faz assim, ó. Então a seta estaria aqui. Então a gente tem que analisar a partir do ponto do ponto de representação da situação, né? Como que eu vou explicar isso? Eu vou tentar jogar aqui de novo. Vou parar essa tela. Eu vou colocar aqui de novo para compartilhar a nossa mesinha aqui, né? E aí, como é que eu vou ter consciência dessa situação? A partir do momento, então, que eu tenho, né, essa situação aqui acontecendo, quando eu tenho essa situação aqui acontecendo, eu tenho a viga lá, né? Aí eu tenho aqui, ó, uma seta vindo daqui para cá, dizendo que é o momento, né? Seria até melhor se eu conseguisse fazer uma outra situação aqui. Peraí, deixa eu ver se eu já tenho essa questão aqui. Não, não tem essa questão não. Eu vou fazer algo melhor aqui. Vou fazer algo melhor aqui, peraí. Então, a partir do momento que eu tenho essa questão da viga aqui, ó. Excelente. Agora eu trouxe para cá para a gente poder estar analisando melhor. Aí eu tenho esse vetor aqui representando o momento no mesmo ponto da linha neutra, né?
Então, a partir do momento que eu tenho essa questão aqui, o que eu vou ter? Né? O que eu vou entender? Que eu tenho aqui, ó, este ponto aqui vindo para cá. Esse daqui seria meu polegar, vindo para cá. Se esse é meu polegar, os meus dedos, como é que eles vão ficar? Eles não vão ficar assim, ó, os outros dedos? Vão ficar nessa orientação aqui, ó. Ou de cima, parte de cima. Então, o que eu estou encontrando aqui? Esse vetor para cá, ele representa, ó, esse vetor de seta para cá, quando ele é reto, ele vai representar exatamente essa situação aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Vou tentar deixar até mais forte aqui para ficar... Ele vai estar representando esta situação aqui de vetor de momento. Essa situação aqui, né? Vai ser assim. E aí eu pegando aqui, pegando essa configuração, trazendo para cá e colocando aqui, ó, vamos dizer assim, aqui seria o zero, aquela coisa que eu tinha explicado para vocês. E aí eu prolongando aqui, ó, trazendo isso aqui para cá, ó, faz o quê? Daqui para cá um semicírculo, né, com a barriga para cima. E isso se trata de um quê? De um momento negativo. Negativo. Quando a gente fala de momento negativo, então, quando a gente fala de momento negativo, o que a gente tem? A gente vai ter, né? A gente vai ter no momento negativo essas faces de cima, aqui, essa face de cima, quando a gente fala no momento negativo, a gente vai ter essa face de cima sendo tracionada e a parte de baixo sendo comprimida. Então, a primeira resposta aqui a gente já tem, né? A primeira resposta aqui a gente já tem. Qual é a primeira resposta? A primeira situação aqui que a gente pode estar concordando, que quando ele fala de tração, PQ é que é tracionado. PQ são tracionados, certo? Tração no P e no Q. Aí a gente vai para a segunda parte do exercício, que agora é muito mais tranquilo, né? Em decorrência do esforço, a tensão normal máxima de tração e a tensão cisalhante máxima atuam, respectivamente, nos pontos da seção sobre a... Então, a máxima de tração já vimos que é o quê? PQ. Então, é linha neutra? Não. É linha neutra? Não. Linha PQ poderia ser. Linha RS? Não, porque RS está embaixo, seria o que? Máxima de compressão, né? Então, aqui a gente tem duas alternativas, a letra C e a letra E. Linha PQ ou, e sobre a linha RS, e linha PQ e sobre a linha neutra. Bom, quando a gente trata de momento e a gente também trata de cisalhamento, né, de força cisalhante, eles são, pessoal... deixa eu só mudar aqui, porque eu acabei não mudando acabei não mudando a representação. Vamos lá, vou mudar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Uhum. Então, aqui, a gente vai ter essa configuração, né? Onde não vai ser nem letra A, nem letra B, nem letra D, mas vai ser ou a letra C ou a letra E, né? Nessa questão aqui, porque a letra A estava dizendo linha neutra, não. A tensão máxima de tração não está na linha neutra, nem letra B, e nem no RS. Vai estar aqui em P e Q, né, pessoal? E aí, o que acontece? O que a gente pode estar trazendo para a lógica aqui agora? Cara, o que é isso? A segunda questão, né, a segunda parte da questão, pergunta o seguinte: e a tensão máxima cisalhante? Bom, tensão máxima cisalhante, geralmente, o momento fletor e a tensão de cisalhamento, eles são exatamente ali meio que contrários na questão de observação, né? O momento fletor, tipo, ele é um entortamento de algo, né?
você está ali fazendo, então... E a força cisalhante é o corte daquele algo, né? Então, geralmente, o momento fletor máximo, nesse entortamento máximo, numa viga, por exemplo, seria exatamente no meio da viga. E a força cortante, que está cortando, que estaria naquela situação, seria mais ou menos ali no apoio, seria no apoio, a máxima seria no apoio, ou seja, se um é no meio, o outro é no apoio. Então a gente começa a analisar uma certa lógica por aí, né? Por quê? Porque se ela está cortando é porque ela está segurando. Ela tá, vamos dizer que tivesse engastado, o máximo seria ali no engaste, porque está segurando, né? E aí o que a gente tem, né? E aí o que a gente tem, por exemplo, aí nos apoios, no primeiro, segundo gênero, ele também está segurando. O máximo seria aquela cortante, está cortando para poder estar segurando, né? O momento, então, aquela parte que seria tipo eu falo assim, mas eu falo de uma forma mais fácil para poder entender, né? Aquela envergadura, o momento. Então o que acontece? A barriga maior a gente vê no meio, né? Numa viga, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com essa questão, a gente vê assim, o momento ele vai se manifestar de forma máxima, né, nas faces. Não, perdão. O momento vai manifestar as forças normais de forma máxima nas faces. Porque o momento se ele é positivo, ele está fazendo uma barriga para baixo, se ele é negativo, ele está fazendo uma barriga para cima. Então, se ele é positivo, ele faz uma barriga para baixo, ele vai estar manifestando, né, no positivo, uma tração máxima na parte de baixo, na face de baixo, e uma tração e uma compressão máxima na face de cima. E o contrário também. Se ele é negativo, ele vai estar demonstrando uma compressão máxima na parte de baixo e uma tração máxima na parte de cima. Beleza. E a força cortante, ela vai estar sendo representada como máxima aonde? Né? Aonde não é a normal, aonde não são as forças máximas normais geradas por este momento, que seria onde? Exatamente sobre a linha neutra. Por quê? Porque é como se eu estou aqui fazendo essa questão do momento positivo, negativo, que é o caso da figura. Ela está fazendo isso aqui, né? Então o que acontece? No topo vai estar tracionando maximamente. Na face inferior vai estar comprimindo de forma máxima. E no meio vai estar tendo esse corte de forma máxima. Ó, né? Eu não vou ter tração nem compressão no meio. Mas o fato de eu estar fazendo essa situação aqui, ó, eu vou estar mexendo no meio de forma a cisalhar o meio. Então, exatamente seria a força máxima de cisalhamento seria exatamente na linha na linha neutra, enquanto a força máxima, os esforços máximos de tensão seria de tração seria na linha PQ. Certo, pessoal? Vamos finalizar então esse vídeo, acho que ficou claro. E curte, compartilha, comenta e segue a Reforma Fácil. O Caveira de Concreto, tá? Nós vamos revolucionar aí o ensino dessa parte mais exata mesmo, beleza? Ajuda a gente aí. E também a trollagem construtiva. Mas nosso principal objetivo aí é fazer esse crescimento aí do Caveira de Concreto. Valeu, tamo junto aí, até a próxima.